Pessoal, vamos estudar um pouquinho sobre crônica, né? A gente está prestes a produzir uma crônica, vamos ver, só relembrando quais são as características da crônica. Então, o que é uma crônica? Ele é um texto, é um gênero textual, tá? Que aborda acontecimentos do dia a dia, tá? E aí pode ser, geralmente, uma narração curta, né? Que situa-se entre jornalismo e literatura, ela fica nesse intermédio aí. Então, se eu vou narrar um fato do cotidiano, aquilo que me chamou a atenção, eu tenho que lembrar. Ela não pode ser uma narrativa longa, ela tem que ser uma narrativa curta, porque foi algo que aconteceu, me chamou a atenção e eu vou contar para alguém. A gente costuma ser cronista. Ah, mas professora, como é que a gente é cronista? Quando alguém relata, e aí, como foi seu dia? Ah, hoje eu fui para academia, mas gente, tem uma estrutura lá que ela é retada. E aí eu vou dar a minha impressão sobre aquele evento daquele dia na academia. Então eu estou contando uma crônica oralmente, mas é uma crônica, tá? Fica a dica, tá bom, gente? Quais são as características da crônica, então? Ela é um texto curto, como eu disse, tem que ser de fácil compreensão, já que a intenção é fazer com que o leitor se deleite com a leitura. Possui linguagem despojada, porém simples, respeitando as leis da gramática, tá? As normas gramaticais. Ela vai narrar, mais uma vez, reforçando situações do cotidiano, um evento, algo que aconteceu que chamou a atenção. Se é uma narrativa curta, então tem que ser poucos personagens. Às vezes não tem nenhum personagem, eu só conto o fato. Vai ter um caráter crítico, porque está analisando o comportamento, está analisando situações, né? Se lhe chamou a atenção, você está, de qualquer forma, imprimindo o seu ponto de vista ali. Então, eu posso contar de maneira humorística, né? Fazendo com que o meu leitor sinta graça daquilo. Pode ser crítico, pode ter um humor e crítica ao mesmo tempo. Eu posso ser irônica ou sarcástica. E eu vou seguir esse tempo cronológico. Ela tem que ter um começo, um meio e um fim, tá? E os tipos de crônica? Então, descritivo, como o próprio nome diz, vai descrever, né? Vai descrever uma determinada situação, determinados personagens, um determinado lugar. Ela pode ser narrativa, né? A crônica narrativa ela é narrada na primeira ou na terceira pessoa do singular. Então, você vai contar esse fato, né, ou na primeira ou na terceira pessoa. Geralmente, nós temos a dissertativa, onde você vai descrever, mas se você descreve, ela tem essa inter-relação com a narrativa, né? Você vai contar algo detalhadamente. Então, você está descrevendo. Também primeira e terceira pessoa. Então, nós temos aí uma crônica narrativo-descritiva, onde a gente tem essa intercalação entre narrar, contar sobre algo e que seja detalhado, retratar isso de maneira detalhada em uma sequência temporal. Humorística, eu vou contar o que está acontecendo de uma maneira com humor, né, de uma maneira bem humorada. Eu posso utilizar de uma crônica humorística com ironia, né? Eu posso estar fazendo isso. Geralmente os temas para isso é a política, é a economia, até mesmo o futebol. A gente pode estar usando humor. A crônica lírica, ela vai apresentar uma linguagem mais poética, utilizando figuras de linguagem como metáfora, comparação, eufemismo. Por quê? Porque eu uso uma demonstração de emoções. Essas emoções podem ser nostalgia, saudade, amor, paixão. Então, esse texto vai expressar esse sentimentalismo. A poética também utiliza de figuras de linguagens, tá? Ela também expressa sentimentos e reações sentimentais, mas a escrita não é uma narração. Ela é em versos, tá? Versos, estrofes. Eu vou também fazer uma crônica jornalística, onde essa crônica jornalística, ela pode ser uma narrativa argumentativa. Eu vou narrar argumentando o meu ponto de vista a respeito deste fato, tá? Ou desta notícia.
histórica, como o próprio nome diz, vai narrar fatos históricos, tá? Com uma linguagem mais leve e coloquial. Então, algo foi passado. A crônica ensaio, ela tem muito dessa crítica, porque ela vai criticar instituições de poder e essas relações sociais aí entre essas instituições. Então, posso estar criticando escola, ou educação, ou saúde, mas essa maneira de criticar tem que ter argumentos que sejam baseados em fatos, mas lembre-se do cotidiano. Posso utilizar ironia e sarcasmo. Na filosófica, ela vai nos colocar para refletir sobre esse determinado fato, né? Vai nos proporcionar uma reflexão, tá? A referência, pessoal, foi do site Toda Matéria e do material de apoio das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Então, pensem ao produzir uma crônica, qual foi o acontecimento na sua cidade que lhe chamou a atenção. E aí, conte-nos, como o exemplo que eu coloquei da academia. Conte-nos, pode ser de uma maneira humorística, pode ser de uma maneira filosófica, nos colocando a refletir, pode ser de uma maneira histórica, algo passado que te chamou a atenção e você quer nos contar aquele evento. Lembrando, é um acontecimento de um dia, uma narrativa curta, tá bom? Um beijo e boa produção!